Olá, meus amigos, pela graça de Deus, já estamos no quarto estudo dessa série um pouquinho extensa sobre a mensagem dos três anjos. Nos restam ainda mais alguns, mas já conseguimos pelo menos dar os primeiros passos aí para começar a compreender o conteúdo dessas mensagens. Agora, nós vamos estudar sobre o Evangelho eterno propriamente dito. Vamos fazer a leitura de novo do capítulo 14, verso 6, mas antes quero convidá-los a falarmos com o nosso Deus para pedir a orientação do Espírito Santo. Bondoso Pai, mais uma vez clamamos ao Senhor, como temos feito no decorrer dessa série, o auxílio, a direção e a bênção do Espírito Santo. Nós não estamos aqui com o objetivo apenas de recebermos novas informações, mas queremos que a Tua palavra transforme a nossa vida. Por isso eu peço ao Senhor, entendendo que isso está muito além de mim e das minhas possibilidades, peço a Ti, Pai, o dom do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, e eu tiro as sandálias espirituais dos meus pés, porque eu sei que ao tratar sobre o tema do Evangelho, eu estarei pisando num terreno santo. Peço, portanto, que o Senhor me capacite, me conceda o que for necessário, Pai, para transmitir esse estudo de forma clara, objetiva e de tal maneira que toque os corações dos que estão aqui e daqueles que assistirão em algum momento posterior. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Deus. Apocalipse, capítulo 14, o versículo 6. Nós voltaremos a ler o texto no decorrer de outros estudos ainda, até a gente conseguir analisar cada elemento da passagem. E agora é o Evangelho eterno, diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um Evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Como nós vimos então no estudo anterior, o texto apresenta um anjo ou um mensageiro de Deus portando o Evangelho eterno, como um arauto do Senhor. E a palavra evangelho, no idioma original, significa boas novas ou boa notícia. É uma notícia tão importante e tão necessária que a Bíblia diz que ela precisa ser anunciada a toda nação, tribo, língua e povo. E eu sempre que prego essa mensagem, eu digo que essa profecia continua se cumprindo. Porque cada pessoa que está ouvindo ou que ouvirá esse tema pela primeira vez, de alguma forma é um cumprimento dessa profecia. Porque Deus não permitirá com que nenhuma pessoa, ao menos quando o clímax da batalha final chegar definitivamente, vá ao descanso sem ter a oportunidade de ouvir, pelo menos em algum momento, a mensagem do Evangelho eterno. Bom, nós sabemos, e já vimos em alguns estudos anteriores, que a condição para que o fim ocorra é justamente que o Evangelho seja pregado a toda criatura. Então nós não estamos falando aqui de uma mensagem qualquer. É como se o céu estivesse aguardando, embora falamos isso de uma maneira humana, porque Deus já tem estabelecido o dia e a hora da sua vinda, mas humanamente falando, é como se o céu estivesse aguardando que o Evangelho eterno fosse pregado a todo mundo e a toda criatura, para que então o fim venha. Bom, mas que Evangelho nós deveríamos pregar? Nós já vimos há pouco que há uma concepção do Evangelho equivocada. E a proposta desse tema é justamente mostrar a vocês que evangelho seria esse. Mas antes disso, há uma outra pergunta que a gente precisa responder. Por que o evangelho é eterno? Porque a Bíblia diz que o evangelho eterno deve ser pregado. Então a pergunta é a seguinte: por que o evangelho é eterno? No capítulo 13 do Apocalipse, versículo 8, nós encontramos ali talvez uma sugestão, uma dica. E Adoralaão, falando da besta, todos os que habitam sobre a terra,
aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Nós sabemos que na Bíblia o Cordeiro é um símbolo de Jesus, e o texto está dizendo que esse Cordeiro, Jesus Cristo, foi morto desde a fundação do mundo. Mas como assim o Cordeiro, que é Jesus, foi morto desde a fundação do mundo? Porque até onde eu sei, desde que a promessa foi feita no Jardim do Éden para Adão e Eva, foram mais ou menos 4.000 anos que se passaram até que então Jesus morresse no Calvário. E como pode a Bíblia dizer que esse Cordeiro, que é Jesus, então foi morto desde a fundação do mundo? Em que sentido isso se aplicaria? Uma resposta, e eu vou usar aqui uma tradução que ainda não é tão comum, que é a Nova Versão Transformadora, porque, no meu ponto de vista, ela ajuda ou facilita um pouquinho a compreensão do texto. E a frase que me interessa aqui para esse momento, ela está um pouco mais fácil de se compreender. Diz assim: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e nem mancha. Agora vem a frase principal. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nestes últimos dias, foi revelado por causa de vocês. Louvado seja o Senhor. Eu acho esse texto fenomenal, porque ele claramente diz que o Cordeiro foi separado. O Cordeiro foi escolhido. O Cordeiro Jesus, de maneira voluntária, se dispôs desde os dias da eternidade. Quando você e eu não éramos nenhum espermatozoide ainda, nem tínhamos ideia de que um dia nasceríamos nesse mundo, desde os tempos antigos, quando nenhuma criatura existia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram um pacto que a gente chama de plano da redenção, e Jesus Cristo naquele momento disse: eu darei a minha vida para salvar a humanidade. E neste sentido, portanto, é que o Evangelho é eterno. Porque desde a eternidade esse plano foi desenvolvido. Eu não sei se para você isso não te toca, mas é interessante pensar que quando o pecado entrou no universo e quando o pecado invadiu a história desse mundo, Deus não foi surpreendido com essa situação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não olharam um para o outro e disseram: e agora? O que nós faremos? Não, eles já tinham um plano. Desde os dias da eternidade isso já havia sido estabelecido, e é por isso que a Bíblia diz que o Evangelho é eterno. Ellen White comenta sobre essa cena que eu não consigo nem imaginar como ela aconteceu. A divindade moveu-se de compaixão pela raça, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo deram-se a si mesmos ao estabelecerem o plano da redenção. A fim de levarem a cabo plenamente esse plano, foi decidido que Cristo, o unigênito Filho de Deus, se desse a si mesmo em oferta pelo pecado. Bom, nós já sabemos por que razão o Evangelho é eterno. É porque esse plano foi desenvolvido pela Trindade desde os dias da eternidade. Mas agora, por que razão Jesus Cristo teve que morrer? O que Jesus fez para que ele tivesse que morrer e de maneira tão atroz e tão cruel como ele foi crucificado no Calvário? Por que a morte não poderia ser uma morte mais suave, mais tranquila, ou talvez até uma morte natural? Porque Jesus foi morto para cumprir o pacto do Evangelho. Para nós entendermos um pouquinho melhor o conceito do Evangelho, ou a razão pela qual Jesus teve que morrer da maneira como morreu, nós precisaremos voltar ao Getsemane. Porque assim como o pecado entrou por um jardim, aqui nesse mundo, o pecado começou a ser retirado ou tratado dentro de um jardim. O pecado entrou no Éden, e o pecado agora começaria a ser tratado no jardim do Getsemane, que curiosamente, e eu não acredito em casualidades, mas o Getsemane, naquela época, era um jardim onde as azeitonas eram prensadas ali.
E Jesus, como uma azeitona prensada para extrair o azeite dela, neste jardim, ele foi espremido, esmagado, como nenhum ser humano experimentou até aquele momento e nunca experimentará. E você vai entender por quê. Bom, lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículos 37 e 38, nós vamos começar a compreender um pouquinho dos horrores que aconteceu naquele lugar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de uma tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Foram muitas vezes que Jesus, ele passou noites em claro, orando e intercedendo pelos discípulos e também por mim e por você. Mas agora, pela primeira vez no seu ministério, Jesus precisa de intercessão de outras pessoas. Ellen White, descrevendo essa cena, no livro que para muitos estudiosos é considerado a melhor biografia de Jesus, que é o Desejado de Todas as Nações, ela fala que poucos minutos depois da cena no cenáculo, onde Jesus fez a Santa Ceia com os discípulos, e a Bíblia diz que eles saíram dali rumo ao Monte das Oliveiras, cantando um hino, de repente, misteriosamente, os sentimentos de Jesus foram alterados. A alegria foi substituída pela tristeza. A felicidade foi ocupada pelo horror. Diz ela que a própria face de Jesus foi completamente desfigurada. E ele gemia e cambaleava de forma tão forte que chegou um momento que ele estava a ponto de cair e ele só não caiu no solo porque os discípulos o ajudaram naquele momento. O que será que estava acontecendo? À medida que Jesus se aproximava do jardim, a angústia, o pavor, o medo, eu até diria, a tristeza tomava conta de todo o seu ser, a ponto dele levar junto com ele os 3 discípulos de maior confiança, Pedro, Tiago e João, e pedir a eles para que ficassem um momento intercedendo por ele e pelo seu ministério. Jesus estava enfrentando a prova sozinho. Ele precisava pisar o lagar como nenhuma outra pessoa havia pisado até aquele momento. E a pergunta: o que lhe causava tanta dor e sofrimento? Porque Jesus estava enfrentando a prova dessa forma tão terrível e assustadora. Aqui, ainda em Mateus 26, no versículo 39, a passagem continua dizendo o que causava tudo isso em Jesus. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O que causava essa aflição em Jesus Cristo de acordo com essa passagem? Qual era o objeto que lhe estava provocando tanta dor, tanto sofrimento e aquele pânico que ele sentiu ao entrar dentro do jardim? Era um cálice. Um cálice. É óbvio que esse cálice não é literal, é um cálice metafórico. Mas a Bíblia diz que havia um cálice que Jesus estava bebendo e que lhe causava tudo o que ele estava enfrentando, aquela aflição tamanha no momento final do seu ministério no planeta Terra. Era algo que causava tanta angústia nele, que quando ele voltou para ver se os discípulos estavam orando por ele, e ele encontrou os discípulos dormindo, ele os acorda, os desperta e volta, e no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 42, a Bíblia vai dizer que ele ora de novo: se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E pela terceira vez a Bíblia diz que Jesus se afasta novamente dos discípulos. E Ellen White vai dizer que Jesus se afastou deles porque ele não queria que os discípulos o vissem da maneira como ele estava. Diz que os gemidos de Jesus eram possíveis ser escutados dentro do jardim. Você já pensou? O Filho de Deus, o Rei do Universo, aquele que foi entronizado no reino celestial, adorado pelos anjos, agora tendo uma atitude da criatura mais desprezada que já habitou nesse mundo, sendo que ele não era uma criatura, melhor dizendo, né?
Jesus agonizando literalmente ali no jardim. Paulo, que não estava na cena, mas por inspiração profética, lá no livro de Hebreus, no capítulo 5, versículo 7, ele vai descrever quais foram os sentimentos de Jesus nesse momento. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Olha só como Paulo ele é tão específico ao descrever a cena, dizendo que Jesus ele clamava com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas. Era como se realmente Jesus ali estivesse a ponto de morrer. E eu não estou falando isso de maneira exagerada. Há um médico que registrou a cena e que também não esteve ali, no Getsemane, como estiveram Pedro, Tiago e João, mas é muito provável que nas suas pesquisas sobre o ministério de Cristo, quando fazendo perguntas, alguém o tenha dado essa informação e esse médico viu que isso era extremamente significativo para os seus relatos. Eu estou falando de Lucas. Lucas escreveu o Evangelho e ao registrar a cena de Jesus no Getsemane, ele diz ali algo que nenhum outro dos evangelistas registrou. E estando, Lucas 22, versículo 44, e estando em agonia, orava mais intensamente. Quando eu digo que uma pessoa está em agonia ou agonizando, significa que essa pessoa está o quê? Morrendo, perdendo a vida. E eu acredito que Jesus ele só não morreu no Getsemane por misericórdia de Deus, porque a profecia dizia que não deveria ser assim. Mas as condições emocionais dele, as condições até mesmo físicas dele, estavam totalmente propícias para que ele não saísse dali com vida. Tanto é que Lucas continua, e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Hoje, a medicina moderna dá um nome para esse fenômeno, que é um fenômeno extremamente raro. É muito difícil algo dessa natureza acontecer. Uma pessoa, para desenvolver essa patologia que Jesus desenvolveu, ela precisa estar passando por um estado de estresse e de angústia tão grande, tão terrível, que os vasos sanguíneos, eles rebentam dentro do organismo e o sangue agora começa a vazar e se misturar com o suor do seu próprio corpo. E dali vazam pelos poros. Eu vou ler aqui para você, eles definem isso como hematidrose. E eu vou ler literalmente o que dizem os médicos sobre essa patologia. É um fenômeno raríssimo, causado por uma fraqueza física excepcional, onde o corpo inteiro dói, acompanhado de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção e por um grande medo. Apenas um ato destes pode causar o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas, onde o suor anexa-se ao sangue, formando a hematidrose. Sabe, quando Jesus na cruz, ou melhor, antes de comentar sobre isso, o Mel Gibson, quando fez o filme Paixão de Cristo, talvez o que ele conseguiu expressar ali foi um pouco do sofrimento físico de Jesus, um pouco. Mas ele não conseguiu representar aquele que era o sofrimento mais terrível, que não era o físico, era o espiritual. Era o sofrimento emocional que o Filho de Deus estava enfrentando. Porque lá no Getsemane, ainda absolutamente nada de físico havia acontecido com ele. Mas os horrores o tomaram a ponto de algo dessa natureza acontecer. Sabe quando o salmista diz no Salmo 22 que o coração dele se desfez como cera? Isso aconteceu de verdade. Era como se Jesus estivesse se derretendo por dentro. Como se os seus órgãos estivessem tão espremidos e esmagados por algo que ele chamou de cálice, a ponto dele não conseguir suportar. Nós ainda não sabemos o que estava contido nesse cálice. Nós só sabemos que ele falou que era o cálice que lhe causava tudo isso, a ponto de na cruz,
você vai lembrar muito bem, isso causou tanta impressão em Mateus, que ele registrou as palavras de Jesus em aramaico, onde Jesus diz, Eli, Eli, lamak sabachthani, que significa literalmente, meu Deus, por que me desamparaste? Eu vejo esse texto e eu não sei se você nunca parou para raciocinar. Como assim? Aquele que durante 33 anos da sua vida aqui na terra gozou da mais profunda comunhão com Deus, Jesus ele não se permitia levantar-se sem antes consagrar a vida a Deus. Ele não ia deitar quando deitava no seu leito para descansar, sem antes agradecer a Deus pelo seu dia. Absolutamente nada do que Jesus fazia, ele não fazia sem consultar a vontade do Pai. E como é possível agora, no momento em que ele mais necessita, a Bíblia diz que ele foi desamparado por Deus. Sabe, meus amigos, Jesus, para nos salvar, ele deixou tudo o que ele poderia ter deixado até esse momento. Ele deixou o céu, a adoração dos anjos, deixou o trono de glória, deixou inclusive a sua natureza, porque ao assumir a nossa natureza, ele vai carregá-la, a forma humana, por toda a eternidade. As marcas, inclusive, da cruz ficarão ali fixadas nele para todo sempre. Jesus deixou família, Jesus deixou o seu lar, Jesus, inclusive, perdeu a confiança dos discípulos, até que eles voltassem a acreditar que ele era o Messias. Mas faltava uma coisa, que era a mais difícil de todas, Jesus deixar para que ele pudesse salvar você. Sabe o que era? A presença do Pai. Como assim, Jefferson? Jesus tinha que deixar a presença do Pai para me salvar? Você já vai entender por que ele tinha que deixar a presença do Pai. Não era deixar no sentido de rejeitá-la, mas o próprio Pai, ele teve que desviar a sua face do seu filho. E eu não sei se isso não causa emoções em você, mas para mim isso é muito forte. E nós vamos no decorrer da passagem, e agora aqui do estudo, melhor dizendo, já chegou o momento de nós entendermos quem foi que deu o cálice para Jesus beber. Você sabe quem foi? Lá no Getsemane, quando à meia-noite, depois de Jesus passar por toda essa experiência, chega uma multidão de pessoas para prender Jesus, liderados por Judas. E aí você vai lembrar que Pedro, impetuoso como era, tira uma espada da bainha, corta a orelha de Malco, e então, no meio dessa cena, Jesus diz essas palavras em João capítulo 18, versículo 11. Mas Jesus disse a Pedro, guarda a espada na bainha, por acaso não beberei o cálice que quem deu o filho a beber? Quem deu? O próprio Pai. Eu lembro que quando eu comentei sobre isso num grupo de WhatsApp que eu participo, algumas pessoas ficaram extremamente escandalizadas. Porque nesse momento de maior dor, de maior sofrimento do Filho de Deus, era o próprio Pai que estava dando o cálice para o seu filho beber. O próprio Pai. Mas o que estava contido nesse cálice agora? Nós já sabemos que Jesus estava sofrendo, já sabemos que ele teve que sofrer, já entendemos que o que lhe causava sofrimento, angústia, dor e medo lá no Getsemane era um cálice que ele estava bebendo, e vimos aqui agora que era o próprio Pai que estava lhe dando esse cálice. Mas a seguinte pergunta é, o que estava contido nesse cálice? Qual era o conteúdo do cálice que Jesus estava bebendo ali? Apocalipse, capítulo 16, versículo 1, nós encontramos a resposta. Ouvi uma voz forte, vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos, vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de quem? De Deus. O que Jesus estava bebendo então no Getsemane? O que era? A própria o quê? Ira de Deus. A própria ira de Deus. Olha, fazendo uma breve pausa, abrindo um pequeno parênteses aqui, Ellen White teve uma visão
da ira de Deus caindo sobre o planeta Terra. Foi, inclusive, uma das primeiras visões que ela registrou no livro Primeiros Escritos. E, como diz o texto, a ira de Deus, ela vem em forma das 7 últimas pragas. Eu não sei se você já leu o que são as 7 pragas, mas é terrível. São úlceras malignas, águas, rios, fontes sendo convertidas em sangue, meteoros imensos sendo lançados do universo para o planeta Terra, fome, escassez e etc. E Ellen White diz que ao contemplar essa cena da ira, do juízo de Deus caindo sobre o mundo, ela ficou tão desesperada com a cena que ela chegou para o seu anjo e disse: chega, eu não aguento mais ver tudo isso. Foi a única visão que eu lembro de ter lido de Ellen White que ela pediu para o anjo parar. E quando o anjo parou, ela não aguentou ver toda a cena. Quando o anjo parou, ela registra no seu livro as seguintes palavras: eu decidi, a partir de então, fazer tudo o que eu pudesse para saber como escapar da ira de Deus. Da ira de Deus. Mas nesse momento aqui, lá no Getsêmani, Jesus, ele tinha que esgotar, e me perdoe a expressão, até as fezes, o cálice da ira de Deus. Não havia ninguém nesse momento para dizer ao Pai: já basta, já chega. Não. Tenta lembrar do Monte Moriá. Você tem ali uma visão ilustrativa do Evangelho, onde um pai chamado Abraão, ele está a ponto de sacrificar o seu filho, cujo nome era Isaque. E a Bíblia diz que quando ele levanta o cutelo, e o filho, de maneira mansa e humilde, no auge dos seus 15, 17 anos de idade, com todo o vigor, tendo a possibilidade de sair correndo e deixar o pai ali, o filho se submete, como um cordeiro sendo levado ao matador. Ele estende as mãos, que são amarradas, ele é colocado sobre o altar, e ali agora o pai levanta o cutelo, e quando ele está a ponto de cravar sobre o seu filho, um anjo vem: chega, você não precisa mais. Agora vamos trocar os personagens. Vamos sair do Monte Moriá e vamos para o Calvário. E ali está Deus o Pai e Jesus Cristo na cruz, sob o monte. O Pai levanta o cutelo, que é a sua ira, sendo despejada sobre o seu filho. Só que nesse momento não houve ninguém que pudesse dizer: basta, porque o cutelo seria cravado em Jesus até o fim. Por que razão? O que é essa tal ira de Deus? A Bíblia chega a dizer, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 32, que Deus não poupou o seu próprio filho. Em Isaías, capítulo 53, que é uma das passagens mais belas da Bíblia, talvez uma das poesias mais lindas já registradas na história, no versículo 12, a Bíblia diz que foi da vontade de Deus moê-lo, que a Deus se agradou moer Jesus no Calvário. Como tudo isso seria possível? Será que Deus é um pai sádico? Um Deus tirânico? Que vê o seu filho ali sofrendo e está feliz por tudo que está acontecendo? Não, meus amigos. Não é essa a intenção. Mas no momento em que Jesus entrou no Getsêmani, aconteceu o que era mais aguardado na história do plano da redenção. Jesus entrou ali como uma ovelha, como um cordeiro, antes ainda do Calvário. E ele se submete ao Pai quando ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus ali naquele momento de joelhos, todos os pecados e maldições da humanidade foram colocados sobre ele. Tudo que você já praticou, já sentiu, e ainda sentirá de ruim, de injusto, de terrível na sua vida, tudo foi depositado sobre Jesus Cristo naquele momento. Absolutamente tudo. De tal forma que quando o pai vê o seu filho no jardim, a face do pai, ela é desviada do seu filho. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é tão puro de olhos que ele não pode ver o mal. É uma hipérbole que a Bíblia usa no livro de Jó e também em Salmos, mas Deus ele é tão santo
que a Bíblia chega a dizer que até aos anjos ele atribui imperfeições. Diz que o próprio céu é imperfeito aos olhos de Deus. Você consegue imaginar quão santo é esse Deus? Então Deus, eu vou tentar explicar para você aqui agora, Deus ele é tão santo, mas tão santo, que ele não aceita em absoluto nenhuma mancha de pecado no universo, porque ele é o criador do universo. Vamos tentar ilustrar isso com a experiência de Uzá, na Arca da Aliança. A arca era uma representação de Deus, do seu trono e da sua santidade. Então, ao mesmo tempo que a arca era uma arca santa, ela também era justa. Porque a Bíblia, ela estabeleceu, ou Deus, melhor dizendo, estabeleceu uma lei para a arca. Não havia uma lei? Qualquer um podia carregá-la? Não. E mesmo os levitas, quando fossem carregá-la, não podiam tocar na arca. Sabia disso? A arca, ela era escondida em um manto azul e ela era atravessada por argolas, por uns pedaços ali de paus que eram trabalhados, travessas bastante grandes, para que então ela fosse transportada pelos ombros. Então nem os levitas não podiam tocar assim de forma irreverente na arca. Então a arca, que representa Deus, ela é uma arca santa e uma arca justa. Aí certo dia, desobedecendo à justiça de Deus, eles vão fazer o transporte da arca. Davi, mesmo cheio de boa vontade, e aí eu já aproveito o momento aqui para dizer que boa vontade não é o suficiente para agradar a Deus, boas intenções não é o suficiente para agradar a Deus, porque Davi foi bem intencionado, mas ele não fez o que Deus mandou. Então Deus é um Deus justo. Ele pega a arca e coloca a arca sobre carros guiados por animais. Era um instrumento moderno, né, para aquela época. E aí a arca foi sendo conduzida, até que num dado momento ela vai cambalear e está a ponto de cair. Quando ela quase vai cair, um homem chamado Uzá toca na arca. E o que acontece com ele? Ele morre imediatamente. Por quê? Porque, primeiro, que Ellen White comenta que Uzá tinha pecados ocultos na sua vida. Tá? Então ele não era um homem piedoso. Era um hipócrita. E aí, ao tocar na arca, ele ofende a santidade de Deus, que não aceita mácula. E quando a santidade e a justiça de Deus são ofendidas, o instrumento ou a reação natural de Deus à ofensa da sua santidade e da sua justiça é punir o pecador com a sua o quê? Ira. Entendeu? Então a ira de Deus não é como a ira dos seres humanos, que nós ficamos ofendidinhos, sabe? Quando a pessoa vem e nos magoa e fica chateada e tal, tem nada a ver com isso. A ira de Deus é uma reação natural de um Deus santo e justo que está ofendido pela mácula do pecado na sua natureza. Porque a natureza de Deus não aceita, Deus não é como ser humano. Nós, quando vemos alguma coisa errada, normalmente o que a gente faz? Vamos jogar para baixo do tapete aqui, resolve. Não, Deus é um Deus justo. E a justiça de Deus e a sua santidade só se satisfazem quando o pecado é punido devidamente. Então a ira de Deus, lá no Getsêmani, sobre Jesus, foi a punição. E eu não vou nem pedir perdão, porque é o termo que a Bíblia usa. Me permitam dizer que o que caiu sobre Jesus no Getsêmani foi o ódio de Deus contra o pecado. O ódio que Deus tem contra o pecado. Tenta imaginar o pecado como se fosse um grande asteroide, gigante, de dimensões nunca antes vistas na história do universo. E esse asteroide, que tem umas 20 vezes maior a circunferência do planeta Terra, está a ponto de entrar em rota de colisão com o globo. E você está bem no meio da rota dele, do choque entre o asteroide e o planeta Terra. E aí ele vem em sua direção. Mas, de repente, Jesus, o Filho de Deus, ele levanta o seu braço, ele estica as suas costas e diz: Pai, pode mandar, derrama todo o seu ódio contra o pecado sobre mim.
porque eu vou receber essa ojeriza do Senhor contra o pecado no lugar dos meus filhos. Derrama, Pai. Está difícil, está duro, está difícil beber esse cálice. Todavia, se eu devo bebê-lo até o fim, que seja feita a sua vontade. Olha, no Desejado de Todas as Nações, quando Ellen White fala sobre a cena do Getsemane, ela diz que Jesus ali ainda poderia ter enxugado o suor do seu rosto. Ela chega a dizer que a taça, simbolicamente, chegou a tremer na sua mão. Ele pensou, e ele poderia pegar essa taça, esse cálice da ira de Deus, jogado para o lado e dizer, eu não aguento mais. Que cada um pague pelo seu próprio pecado. Mas não, ele escolheu morrer e dar a vida no seu lugar. Ele escolheu sofrer o pior tipo de morte e dor que um ser humano poderia sofrer. Tudo por causa do quê? Do pecado. Do pecado. Meus amigos, quando nós entendemos isso, nós temos aqui uma pergunta, que é o grande dilema do Evangelho. Eu já respondi ela antecipadamente para vocês. Porque agora nós temos o pecado entrando na história do universo, o pecado manchando a nossa natureza, e agora nós temos um problema a ser solucionado. Porque nós cremos em um Deus que é amor. Não cremos nisso? Deus não é amor? Não foi isso, inclusive, que o diabo questionou de Deus lá no céu, dizendo que Deus não é amor? Mas esse mesmo Deus que é amor, ele também não é justiça? Nós sabemos que Deus, não é que Deus é as duas coisas, ou são as duas coisas, é que nós separamos na nossa cabeça ocidental. Deus é uma coisa só. Não tem separação em Deus de amor, misericórdia. Deus ele é santo. E a santidade de Deus engloba todas as perfeições da sua natureza e dos atributos do seu caráter. Então, quando você fala que Deus é amor, automaticamente você está falando que Deus é justo, que Deus é santo, que Deus é misericordioso e etc. Só que agora, como um Deus de amor, ao mesmo tempo, ele também vai ser justo. Como resolver o grande dilema do Evangelho? Porque agora é o seguinte, a nossa amiga Sara pecou, o nosso irmão Jefferson pecou, e a minha natureza é má. Deus não precisa que eu cometa um pecado para que a ira dele venha sobre mim. A Bíblia diz que eu sou filho da ira por natureza. Já leram esse texto? Porque o germe do egoísmo corre dentro da sua veia. Nós somos naturalmente maus. Então, a grande questão agora é justamente essa. Como que o Jefferson e a Sara, que são pecadores e que merecem a punição de Deus, que é a ira dele, mas como ao mesmo tempo Deus vai demonstrar amor pela Sara e pelo Jefferson e por cada um de vocês? Como ser justo e amor ao mesmo tempo. Exatamente. Aí é o texto mais famoso da Bíblia. Qual que é o texto mais famoso da Bíblia? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. E olha, quando a Bíblia diz de tal maneira, o que ela quer sugerir é da maneira mais, sabe, é como se fosse, eu não sei se aqui vocês usam muito essa expressão, mas como se João olhasse para o plano da redenção e dissesse, uau, é um amor inigualável, é indescritível. Tanto é que nós vamos gastar a eternidade inteira para estudar esse amor e não vamos entendê-lo. Tamanha profundidade, largura, altura e etc. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus seja louvado. Esse Filho de Deus, que como diz o texto aqui de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, olha só que palavras fortes essa daqui. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Ele se fez maldito. Ele se fez maldito. E aí algumas pessoas hoje olham essa passagem e pensam que Jesus veio para nos resgatar da lei. Mas é isso que a passagem está dizendo? Que Jesus morreu para nos resgatar da lei? Não, o texto está dizendo que Jesus morreu para nos resgatar do quê? Da maldição da lei. E o que era a maldição da lei?
toda alma que pecar, esta morrerá. E ponto final. E não pense que é a morte do cemitério que a gente vê aí. Não é. A morte da maldição da lei é o lago de fogo. É a morte mais terrível. E detalhe, eu esqueci de dizer, a angústia que Jesus experimentou no Getsêmani não foi a angústia que nós experimentamos na morte comum. Foi a angústia que todos os ímpios experimentarão ao serem lançados no lago de fogo no tempo do fim, quando ele vier. Então é por isso que foi algo tão profundo. Então, meus amigos, a solução que Deus encontrou para esse grande dilema, e ali, sabe quando você pega um jogo de xadrez e o diabo está ali jogando e ele parece que encurralou Deus, e ele olha para Deus e diz, agora eu quero ver como você vai sair. E Deus, com um movimento, ele dá um checkmate no diabo. E quando o diabo olhou para Deus e disse, agora eu quero ver, eles pecaram. O Senhor me expulsou do céu por causa disso. Eu quero ver se o Senhor vai puni-los. Mas se o Senhor puni-los, ficará provado que o Senhor é um Deus tirânico, um Deus sádico. E o que Deus faz? Surpreende Satanás. Ao descer do céu, como diz uma frase, se eu não me engano, do Billy Graham, o grande feito do universo não é o homem ter subido da terra para a lua, mas é Deus ter descido do céu para o planeta Terra. E o diabo ficou surpreso, pode ter certeza, quando ele viu que o próprio Deus abandonou o céu e correu risco, inclusive, correu risco de, enquanto viveu aqui, o plano da redenção ir por água abaixo. Quando Jesus diz, meu Deus, por que me desamparaste? Ele não tinha certeza se ele ia levantar da sepultura. Mas louvado seja Deus que ele levantou. E nós hoje adoramos a um Deus, todos os outros deuses por aí, e profetas que o mundo adora, Buda, né? Maomé, e não sei lá mais quem, todos eles estão na sepultura. Nós adoramos a um Deus cuja sepultura está vazia, porque ele ressuscitou. Louvado seja Deus por isso. Bom, mas eu preciso concluir, mostrando para vocês que apesar de Jesus ter solucionado todo o problema do pecado e enviado a mensagem do Evangelho, que isso é ou não é uma boa notícia? Essa é a boa notícia que nós recebemos. Mas a Bíblia diz que ainda há algumas pessoas que vão escolher beber por si mesmas o cálice da ira de Deus. Sabia disso? Isso está na mensagem do terceiro anjo, que nós vamos estudar, inclusive, aqui também. Provavelmente vai ficar lá para outra semana de gravações, mas olhem só o que diz a mensagem do terceiro anjo. Apocalipse 14, 9 e 10. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte, ou grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na fronte e sobre a mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Por que razão a Bíblia diz que tem pessoas que vão beber o cálice da ira? Se Jesus já bebeu o cálice por todos. Por que razão? Porque algumas pessoas não aceitarão aquilo que Jesus fez por elas no Calvário. Tem uma história que aconteceu certa vez em uma cidade nos Estados Unidos. Dizem que havia duas famílias que eram muito amigas. E entre a amizade dessas famílias, tinham dois rapazes, cuja amizade era ainda mais próxima de ambos. E os dois gostavam muito de jogar sinuca. Vocês chamam de sinuca aqui também? Não? Bilhar. Ok. Entende sinuca também. Ok. Bilhar ou sinuca. E gostavam muito de beber também. E certa vez eles estavam em um bar, enquanto jogavam, acabaram entrando ali numa indisposição um com o outro, brigaram e um deles matou o seu próprio amigo. Isso aconteceu num estado norte-americano onde existem penas de morte. E esse rapaz foi sentenciado à morte. Ele ficou preso durante um tempo, enquanto aguardava o cumprimento da sua sentença, a família do amigo dele, que ele matou, resolveu fazer um abaixo-assinato, porque eles sabiam que foi, enfim, uma fatalidade.
estavam fora de si, embriagados, e eles, de alguma forma, queriam perdoar aquele rapaz. Fizeram abaixo-assinado, recolheram várias assinaturas e entregaram ao prefeito da cidade. E o prefeito, disfarçado, foi até o presídio enviar essa boa notícia para o rapaz. Isso já depois de algumas semanas. Só que o rapaz estava tão amargurado que quando o carcereiro chegou para ele e disse: olha, tem alguém aqui que veio visitar você. Ele disse: eu não quero receber. Eu não quero saber de nada. Ele ficou tão triste com a prática, com aquilo que ele fez com o seu amigo, que ele estava recusando receber a visita do prefeito da cidade com as assinaturas, que dariam liberdade a ele. E o carcereiro insistiu mais um pouco e falou com ele, não disse quem era, e ele continuou persistindo na sua dureza, até que então o prefeito foi embora. E quando o prefeito foi, o carcereiro disse a ele o seguinte: olha, quem veio visitá-lo era o prefeito da cidade, e ele tinha recolhido uma série de assinaturas para dar liberdade para você. Mas infelizmente você rejeitou. Chegou o dia da sentença desse homem, ele se assentou numa cadeira elétrica e antes de ser sentenciado perguntaram a ele: você gostaria de dizer algumas palavras? E ele disse assim: hoje, se eu estou morrendo, não é por causa da falta de perdão que eu não recebi, mas é porque eu escolhi rejeitar a liberdade que me foi concedida. Vocês entenderam? Nenhum ser humano um dia vai poder chegar para Deus e dizer: Senhor, eu estou sendo condenado aqui por causa de pecados que eu cometi. Todos os pecados já foram pagos por Jesus na cruz do Calvário. Todos. Todos aqueles que forem condenados um dia só o serão se rejeitarem o perdão que Jesus Cristo prometeu. Mas ser perdoado por Jesus implica em outras coisas, né? E é aí que nós vamos compreender o decorrer da mensagem do terceiro anjo, ou melhor, dos três anjos. Porque algumas pessoas pensam assim: não, tudo bem, eu aceito Jesus e sou perdoado, estou tranquilo. Mas aí o anjo continua a mensagem dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. E esse será o nosso estudo na sequência. O Evangelho Eterno, a boa nova, ela é simples. Jesus te perdoou. Jesus pagou todo o preço do pecado por você, para que você hoje tivesse dois caminhos a seguir. Que caminho é esse? Aí está. João 3, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele o quê? Permanece a ira de Deus. Essa frase aqui me chama a atenção, porque ela mostra que a ira de Deus, ela praticamente já nasce comigo. Como diz Davi, em pecado me concebeu a minha mãe, né? Ellen White tem uma frase que eu acho tão fenomenal, que ela diz assim: se nós juntássemos tudo o que há de bom, nobre e belo no homem, e apresentássemos o resultado para Deus, como se isso desempenhasse alguma parte na obra da salvação humana ou algum mérito, a proposta seria rejeitada como traição. Veja, o texto diz que se eu juntasse tudo que há de bom em mim, não diz se eu juntasse tudo que há de pior em mim, que a proposta seria rejeitada como traição. Ou seja, tudo que há de melhor em você, tudo que há de melhor em mim, para Deus é o quê? Trapo de imundícia. Trapo de imundícia. Então eu já nasço sob a ira de Deus. E a única maneira de escapar dessa ira é aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. E aí, como consequência disso, vem o restante da mensagem, que eu não vou me adiantar aqui, obviamente, né? O estudo seguinte será sobre o que significa temer a Deus. Porque Deus espera que todos aqueles que aceitam o santo evangelho eterno o temam, o glorifiquem, o adorem com uma razão, porque chegou a hora do seu juízo. Meus amigos, eu imagino que todos que estamos aqui já fizemos essa escolha, mas eu quero realmente dizer para aqueles que nos acompanham, para que assim como nós estamos aqui dando esse exemplo, se você
ainda não tomou essa decisão, se você ainda não fez a escolha de Jesus Cristo como seu único, total e suficiente Salvador, faça-o imediatamente. Porque, como nós lemos logo no começo do tema, todos aqueles que receberão a punição do pecado são aqueles cujo nome não estão escritos no livro do Cordeiro, no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, a única forma de você ser salvo, de você ter a oportunidade de um dia receber a vida eterna, é aceitar a Jesus como seu Salvador e, como consequência disso, descer as águas do batismo. Se essa é a sua decisão, envie um e-mail, escreva uma mensagem aí nos comentários do vídeo, dizendo que você gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus e, como reconhecimento disso publicamente, descer as águas do batismo. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que Jesus, ele seja o centro da minha e da sua vida e que essa boa nova do Evangelho, ela faça parte do nosso ser e nos motive a levar essa mensagem de salvação para os perdidos no mundo aí fora. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus e querido Pai, me faltam até palavras, Senhor, para poder te agradecer pela beleza do teu santo Evangelho. O Senhor sabe que enquanto pregava aqui, por várias vezes eu me arrepiava, me emocionava, Senhor, só de pensar e vislumbrar a magnitude, Senhor, dessa mensagem e também, principalmente, do plano da redenção. É como se a nossa mente viajasse há algum tempo nos dias da eternidade e nós víssemos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, numa conversa dolorosa, uma conversa difícil, onde o Senhor Jesus decidiu, desde os séculos mais antigos, dar a vida por cada um de nós. E eu não posso terminar essa mensagem sem expressar aqui, Senhor, um muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por não nos deixar desamparados nesse mundo. Muito obrigado, Pai, porque mesmo apesar da minha rebeldia, mesmo apesar da minha desobediência, o Senhor não me abandonou. Obrigado, Deus, porque a mensagem do Evangelho é a tua mão estendida a cada um de nós, nos convidando para voltarmos para os teus caminhos e nos dando a oportunidade de vivermos como filhos do Rei do Universo, ainda que nesse mundo, mas muito em breve, para herdarmos a vida eterna. Nos ajude a olhar para o Calvário, nos ajude a todos os dias a olhar para a cruz, olhar para o Getsêmani e deixar que essas cenas impactem a nossa vida e o nosso coração. Que todas as vezes que o pecado se apresentar de forma pomposa, de forma agradável diante dos nossos olhos, que o Senhor nos ajude a olharmos para o Calvário, a vermos que o pecado é terrível, que o pecado causa desgraça, que o pecado causa separação e que em nome de Jesus o Senhor coloque na nossa vida, meu Deus, nojo pelo pecado, ódio pelo pecado, Pai. Nos ajude a termos prazer em fazer a vontade do Senhor e a vivermos para a Tua glória nesse mundo. É o nosso desejo e a nossa oração, que o cálice que Jesus bebeu na nossa vida não seja em vão. Em nome de Jesus. Amém, Pai.